Olá, você que está acompanhando a Jovem Pan pelo YouTube, a Jovem Pan de Blumenau e também pelo Panflix e também nos ouve pelo 88,7 FM. Estamos com mais um episódio do podcast que é o Conecta Pan e hoje a gente vai falar de questões internacionais e possibilidades para os brasileiros irem para o primeiro mundo. Porque o Brasil sempre é aquele país que a gente diz do futuro, mas o futuro que na verdade a gente enxerga está ali na migração. Por quê? Várias pessoas têm cases fantásticos de ter todo esse jogo de cintura do brasileiro, mas no mundo, no exterior. E hoje, particularmente, estou convidando com uma pessoa muito próxima aqui da rádio, que faz parte da nossa família, que é a Camila Vieira, e teve junto com a sua família esse pensamento assim, o mundo é muito maior do que a minha casa, do que a minha rua, os meus filhos merecem conhecer o mundo. E ela, junto com o seu marido, Rafael, decidiram ir para um dos países que mais abraça a cultura mundial, que é o Canadá, fazer essa imigração. Então, hoje a gente vai bater um papo com Camila Vieira sobre Canadá e como as pessoas podem participar do processo do Brasil para morar no Canadá. Seja com possibilidade de estudos, possibilidade de trabalhar e até a própria história de vocês. Vocês foram enxergando uma oportunidade, se apaixonaram pelo país, compreenderam que vocês são daquele país, por mais que tenha toda uma família no Brasil, e acabaram, hoje são canadenses, né? É isso mesmo. Neto, é um prazer estar aqui contigo falando sobre isso, dividindo a minha experiência e a da minha família. Eu, que sou de Blumenau, sempre morei aqui até os 30 e poucos anos. E aí, numa visita a turismo, fomos conhecer o Canadá e aí pensamos, puxa vida, por que não tentar? E aí começamos a pesquisar e fomos descobrindo as possibilidades que tinham. Então, hoje voltar aqui e ver Blumenau ainda tem todas aquelas características de quando a gente deixou, mas como o mundo evoluiu nesses 8 anos, é muito interessante ver esse crescimento da cidade, super movimentado essas poucas horas que a gente está aqui, mas muito legal estar aqui e poder conversar contigo e falar sobre isso. Vamos lá. Bem como você falou, o conhecimento de vocês do Canadá, ele veio, claro, questão de estudo, todo mundo era impactado pela mídia, questão do Canadá. O Canadá sempre foi um país, desde a sua origem, que foram de pessoas que vieram para o Canadá colonizar, tanto que ele tem uma divisão muito grande. Hoje é óbvio que tu vai falar com muito mais propriedade, mas tinha uma divisão de uma colônia inglesa e de uma parte de uma colonização francesa. Exato. E se eu não me engano, alguma coisinha também deve ter tido de holandês ali, um trecho. Mas aí dentro disso, eles foram abraçando o mundo. Vocês foram para uma viagem de turismo. O que... gostei. Isso. A gente foi inicialmente a turismo em 2014. Primeiro foi meu filho. Meu filho mais velho, com 15 anos, fez um intercâmbio pela escola. A escola dele aqui de Blumenau proporcionava isso, proporciona que eu sei até esses anos. Então, eles fazem um grupo que vão estudar inglês nas férias de janeiro por 3, 4 semanas. Ele foi o primeiro aí, e aí na época era Toronto, a cidade. Ele voltou encantado. Com 15 anos ele disse, mãe, a gente teve a oportunidade de visitar uma universidade lá, eu queria estudar fora do Brasil, eu não gostaria de ficar aqui porque eu achei tudo, sabe, as experiências, o que eu vi, a estrutura da universidade, ele ficou encantado com isso. Ele disse, tá, então vamos começar a ver como funciona, se isso é possível, porque inicialmente seria ok, vai estudar na FURB, vai a Floripa, Curitiba, esses eram os planos iniciais. Aí quando abriu essa oportunidade, né? Os olhos, assim, viram novas oportunidades. Meu marido estudou inglês até para ver, conhecer a cidade, e aí a gente começar esse planejamento, pensar, ok, vai mandar o Thiago para lá, vai ficar esse tempo, fazer universidade, isso é possível para o nosso planejamento familiar? E aí começamos. Quando ele foi, no final do curso dele, eu fui encontrar ele para a gente ter umas férias, nós dois. E aí a gente começou a andar na cidade, ir no supermercado, e ver as coisas. Fui na escola dele, fui visitar a família que hospedou ele, né? Ele ficou numa casa, num homestay que chama, com canadenses. Nós saímos com esses canadenses para jantar, e aí conversar. E aí eu entendia eles, naquela época então meu inglês era assim bem só do curso de inglês do Brasil. E aí a gente foi vendo essas possibilidades. Voltamos. Começamos a pesquisar para ver, ok, e se toda a família fosse ter essa experiência? Se a Maitê também, que tinha na época 6 anos, quando a gente começou a pensar sobre isso. E aí a gente viu que desde aquela época já existiam caminhos para chegar.
poder ficar estudando, fazer cursos no college, na universidade, ou quem eram profissionais qualificados, imigrar direto do Brasil para lá. Então, isso já era possível, porque o Canadá tem essa veia de... Sempre precisou de gente. É uma terra fria, que muitas vezes, assim, não atrai, não, é uma população pequena. Até hoje, é um país que, atualmente, tem 40 milhões de habitantes. Mas em extensão territorial, ele é gigantesco. Então, ele precisa de gente, precisa de novas populações, apesar de só metade dele ser povoado, digamos, né? Por conta do frio. Então, a gente foi, meu marido estudando, eu fui com visto de trabalho, porque um vai estudando, o outro pode trabalhar. O Tiago também foi fazer um curso no college e a Maitê foi estudar na escola, porque filhos de estudantes internacionais ou quem tem o visto de trabalho, os filhos têm direito à educação gratuita. Então, desde lá, a gente foi com esse planejamento. E aí, perfeito. Foi fazer a vida no Canadá e acabasse trabalhando. Hoje, passado 8 anos, como é que é a adaptação de vocês? Como é que é a tua questão profissional no Canadá? Porque muitas vezes a gente acha que nessa questão assim de mudar de país, a gente pode não ter possibilidades. Isso. E como é que, da tua experiência, assim? Nós chegamos lá. Então, primeiro a gente fez um planejamento financeiro muito bem estruturado para que a gente tivesse opção de escolhas, assim. A gente estava aberto a trabalhar no tudo que fosse. Eu trabalhei em loja, trabalhei em café, fiz suco num supermercado. Então, até para entender assim, ok, essa é a vida do imigrante. Tu vai mudar para um outro país, ninguém te conhece. Como é que tu vai demonstrar que tu tens valor? O primeiro deles vai ser através da língua, então precisa conseguir se comunicar. Então a gente tinha esse planejamento financeiro para que todo mundo, em um ano e pouco, tivesse com inglês, podendo se comunicar e podendo assim, ok, essa pessoa realmente sabe fazer tal coisa, ou é uma profissional qualificada. Eu tenho uma experiência profissional no Brasil muito específica. Eu fui funcionária pública, eu trabalhei a minha vida inteira nisso, e lá é tudo diferente. Eu pensava, ok, onde é que eu vou me enquadrar? Sou formada em Direito aqui, e aí fui buscando esses caminhos. Desde o início, eu sempre pesquisei muito sobre a imigração, pensando no nosso plano. Isso foi algo que eu sempre gostei desde o início. Ele está relativamente ligado ao direito, que é a minha área de formação. Digamos assim, é quase um direito administrativo, se for comparar com o Brasil. Então, tem regras, tem leis, tem processos, prazos, tudo isso. Então, era próximo do com que eu trabalhava. E aí eu fui entender, ok, então se eu quiser trabalhar com isso, ajudar as pessoas nesse meu fazer um planejamento como o meu, que eu entendo que foi de sucesso, porque a gente hoje já é cidadão canadense, né? Então, em 8 anos, a gente conquistou tudo isso. O que eu preciso fazer? Aí eu fui saber que dá para fazer um college, dá para fazer um curso, para isso tem uma prova a ser feita, tem uma licença para poder auxiliar as pessoas. Então, eu falo com autorização. Eu posso dar esses conselhos e ajudar as pessoas nesse planejamento porque eu tenho essa autorização do governo canadense. Então, o meu marido trabalha hoje na área educacional. Ele foi inicialmente para fazer uma pós-graduação na área financeira, porque ele era bancário no Brasil. E aí resolveu migrar para outra área e hoje trabalha, então, ajudando as pessoas a acharem cursos no Canadá, desde college, mestrado, que é possível. Então, é possível fazer todas as... só quero estudar inglês. Quero estudar francês. O Canadá, como tu falou, ele tem a colonização tanto inglesa quanto francesa. Tem o Quebec, que é uma província canadense. No Canadá são províncias e não estados. Então, cada província tem a sua... as características específicas, e o Quebec é francês. Então, tem gente no Quebec, do ladinho da gente ali, a questão de 5, 6 horas, eles não falam inglês. Mas moram num país que a maioria fala inglês. E o Canadá, ele oficialmente tem 2 línguas, o inglês e o francês. Perfeito. Falasse dessa questão tua mesmo, da tua família, que vocês foram como visitantes, assim, turistas, depois foram fazer a questão de ter um visto como estudante e a possibilidade de trabalhar. E aí, nisso daí, vocês decidiram avançar pelo país para realmente serem canadenses. Isso. Dessa questão de vistos, que é o que tu trabalha ali. Pensando no blumenauense que ouve a nossa entrevista, que é impactado, pensa assim, eu tenho possibilidade então de ir para o Canadá.
como é que eu posso buscar essas informações? Que tipos de vistos existem? Qual é a burocracia, assim, que eu até do visto, normalmente, acabo lembrando, por isso que tive o ato falho dos Estados Unidos. Que aí a gente tem aquele visto básico, assim, normalmente visto de turista e o visto de trabalho. Isso. E no Canadá, que aí tem essa questão de como é que funcionam esses vistos? As autorizações para entrar, então, né, o visto ele é uma autorização para a pessoa entrar num país estrangeiro. Então, tem desde o visto de turismo, e a pessoa pode até estudar com visto de turismo, pode estudar por até 24 semanas, então tem diversas possibilidades. Depois tem o visto de estudo, tanto para quem vai estudar inglês para fazer um college, uma universidade, e o visto de trabalho. Alguns vistos de trabalho são abertos, que aí, por exemplo, no meu caso, meu marido foi estudando, eu tinha um visto de trabalho aberto. Eu não tinha uma oferta de trabalho. Eu cheguei lá e fui procurar o trabalho. Mas esse visto de trabalho aberto, ele não existe para todas as pessoas. A maioria das pessoas que querem ir para trabalhar, elas vão precisar ter primeiro uma oferta de trabalho. Então, um empregador canadense vai contratar um estrangeiro, e isso existe e é possível. Pode sair, conheço pessoas de Blumenau que saíram com ofertas de trabalho e foram para lá. Tem muita demanda na área de tecnologia, na área de construção, que às vezes a gente fica imaginando, pedreiros brasileiros conseguem trabalho no Canadá, soldadores. Então, tem muita mão de obra também nessa parte mais que lá é chamado de trade, que é esse conhecimento técnico e mão na massa. Então, existem essas possibilidades. Depois a pessoa pode conseguir a residência permanente, que é como se fosse, e aí para ficar fácil entender, comparando com os Estados Unidos, é como se ela tivesse um green card. Né? Uma referência mais popular do que uma residência permanente no Canadá. Hoje já tem muito brasileiro, então isso é até relativamente conhecido. As pessoas sabem e entendem que chegar no Canadá é um pouco menos complicado do que chegar nos Estados Unidos como trabalhador, porque as regras são mais claras e as pessoas conseguem organizar um planejamento por si só. Não necessariamente elas dependem do empregador. Então elas podem sair do Brasil com a residência permanente ou com o green card canadense. Isso é possível. Perfeito. Então, isso eu ajudo nessa etapa, desde ela organizar ou identificar. Para o meu perfil, eu sou bacharel, ou eu tenho mestrado, eu trabalho como programador, tenho tantos anos de experiência e falo inglês avançado. Essa pessoa ela pode conseguir chegar no Canadá com a residência permanente. Ela não precisa necessariamente passar por todas essas etapas que eu ou a minha família a gente passou. Perfeito. E daí chega com todos os direitos. Mas aí são escalas. Se a pessoa, vamos dizer, a pessoa tem que ter pontuações. Tem que ter pontuações, ou alguns programas não têm pontuações, mas têm requisitos. Então, por exemplo, a pessoa tem o bacharel. Ela tem que comprovar que ela tem o bacharel. Porque o bacharel, aqui no Brasil, os documentos dela em português, tal. Como é que o Canadá vai saber que ela tem um bacharel? Ela precisa encaminhar isso para uma organização específica que vai reconhecer a educação dela e vai dizer, ok, aqui no Canadá você é um bacharel ou você tem um mestrado. E, Camila, dentro disso que você está explicando para nós, assim, esse é hoje o teu exercício profissional. Esse é o exercício profissional. Eu chego ali, vamos dizer, eu tenho o meu bacharel, tenho o meu mestrado, trabalho na área de comunicação. Então eu posso falar contigo e ver assim, eu tenho interesse de fazer essa mudança para o Canadá, quais são as possibilidades? Isso tudo é o que tu... Isso é o que eu faço, exato. Tanto consultoria, vamos dizer, burocrática, como também do mercado, assim, eu digo de enxergar? Do mercado, não. Aí eu indico outras pessoas, porque pro mercado também tem outras... No Canadá, todo mundo tem que ter uma licença para trabalhar. Alguma coisa, uma autorização. Então, quem vai trabalhar com carreiras vai ter que ter a especialidade, vai ter que conseguir comprovar que ela tem aptidão e conhecimento para poder exercer essa profissão. Como o exemplo que tu falou, o Rafael, que é teu marido, trabalha na área de educação. Isso. Então, com ele eu posso falar sobre as possibilidades de uma pós-graduação, de um curso de inglês, de um mês, mais estendido. E aí, com isso, com ele ali, depois eu posso falar sobre aí o visto para fazer isso. A gente faz um trabalho casado, muitas vezes, onde a pessoa... Eu sempre recomendo a pessoa passar primeiro por uma consulta comigo, para que ela entenda, por exemplo, quais as oportunidades. Porque, de repente, ela vai conseguir chegar com a residência permanente, nem vai precisar passar pelo todo o estudo e investimento, e ela chega já com outras possibilidades. Porque chegar como residente permanente é muito mais econômico. A pessoa vai poder chegar lá, trabalhar, para quem ela vai começar a procurar um trabalho, como...
alguém recém-formado no Brasil, vai, né? São diversas outras possibilidades. Só para tu entender, por exemplo, uma pessoa que, para a gente conseguir fazer um contraponto assim, quanto seria ir estudar, fazer um college ou algo nesse sentido, e alguém que chega com a residência permanente? Para quem vai fazer um college hoje de 1 ano, ela vai gastar aí pelo menos uns $25 mil canadenses no curso. Ela vai precisar ter pelo menos mais uns 20 mil, 21 mil dólares para as despesas dela. Canadense. Canadense, isso. Tá mais ou menos, tu considera aí uns 360, 370 nessa divisão. Então, vamos lá, a pessoa não tem que ter mais de 150 mil reais. Isso, dinheiro para ela demonstrar, dinheiro disponível. Eu tenho que mostrar para eles que eu tenho essa possibilidade. Exatamente. Então, vai demonstrar com os extratos bancários brasileiros mesmo, vai fazer essa conversão, vai demonstrar numa carta essa diferença. Já a pessoa que vai chegar com a residência permanente, hoje ela pode gastar aí de 60 a 80 mil, chegando com todos os direitos. Os direitos que ela não vai ter, votar e ser votado. Os demais direitos, ela vai ter a mesma coisa que um canadense. Saúde pública. Lá tem saúde pública, Sistema né? Diferente único, que os Estados Unidos não tem. Não, exatamente. Esse é um dos grandes diferenciais do Canadá e acaba sendo atrativo. Então, lá tem um sistema único de saúde, exatamente o mesmo formato do brasileiro. Lá não tem saúde privada. Então, se eu quero ter uma Unimed, não tem. O rico ou o pobre vai usar o mesmo sistema de saúde. Olha. O ensino fundamental, e aí, desde o primeira série ali, o prézinho, até o terceirão. Então, todo o ensino fundamental, inclusive o ensino médio, é gratuito. Aí, creche é paga. Não existe creche pública para ninguém. Todo mundo vai ter que pagar. E a universidade, mesmo que elas sejam públicas, elas são pagas. Mesmo para o canadense ou para o estrangeiro. E aí tem preços diferentes. Por isso que eu digo que é muito mais vantajoso chegar como residente permanente. O que o meu marido pagou, um canadense paga 1/3 o valor. Então, vamos lá, pagou 15 mil, o canadense vai pagar 5 mil e vai poder ter direito a um crédito educativo. Que não é como o FIES, é um crédito educativo aquele bem antigo, que não tinha os juros, que poderia pagar parcelado depois de formado. Então, tem muitas vantagens em chegar como residente permanente. Certo, isso que eu ia dizer. O residente permanente é como se fosse um canadense nativo lá que nasceu, com a única diferença da questão de poder fazer a escolha do voto, do primeiro-ministro e seus representantes. Exato. E também ser candidato. Ser candidato. Perfeito. Eu tenho uma lista de perguntas, porque pro pessoal que não sabe, há 8 anos eu não via ela ali, tá? Então a gente passou por vários momentos aí. Quando a gente fala assim, ó, o que tu considera quais são as vantagens e os desafios da imigração para o Canadá? Eu diria que para nós, brasileiros, o principal é a família. A gente é muito ligado à família, ou muito ligado aos amigos. Então, essa adaptação de chegar lá sozinho, com a sua família, num país que não fala a mesma língua. Então, esse é sempre um desafio. E depois a gente tem saudades, assim, por exemplo, a comida é muito diferente. Eu moro em Toronto, então é uma cidade muito multicultural. Dependendo da região do Brasil, a gente não está acostumado a pimenta, né? Tem outros temperos, mas é muito mais leve. Então, num primeiro momento, tudo tem pimenta, tudo... Então, essa fase é mais difícil. Tem muita gente que acha difícil a adaptação ao clima. Porque, diferente daqui que a gente se tem, assim, um inverno curto e um verão muito longo, lá a gente tem 4 estações bem estabelecidas. E é bem interessante o quanto essas estações bem estabelecidas moldam a pessoa e a cultura. Lá está todo mundo sempre preparado para tudo. Então, porque o inverno vem, e aí o inverno aí, vamos lá, a gente tem temperaturas baixas, bem baixas, negativas, uns 4 meses. Mas passa aí uns 6, 7 meses bem friozinhos, assim, quase perto de zero. Dentro do que a gente falou do cenário, de questão de permanência lá e tal, hoje tu sente do canadense, do Canadá, quais são as áreas que estão mais em evidência? Eu sei que falasse de tecnologia, eu escutei, mas aí tu me confirma, saúde também? Também. Isso, são a construção, que é um país que está crescendo muito e tem construção o ano inteiro, mesmo no inverno, tem a tecnologia.
e saúde são, sim, as 3 principais. Aí, como é um país provincial e cada província tem as suas características muito específicas, tem variações. Por exemplo, tem áreas como Alberta, que é aquela região dos lagos, que todo mundo conhece, aqueles lagos bem azuis, umas paisagens deslumbrantes com montanhas. Ali tem muito turismo. Então, pessoas da área do turismo também têm boas chances naquela região. Tem algumas áreas, ciência e tecnologia, a gente está falando de programação, mas pode ser também engenharias. Ou British Columbia, que é no Pacífico, né, onde tem Vancouver, essa região. Tem muita natureza, alguém ligado a reflorestamento, a piscicultura e agricultura. Por mais que a gente ache que assim, não, a agricultura no Canadá, mas não, tem diversas... E a agricultura, por conta do clima, ela é bem condensada em certas épocas do ano. Então, quando é época de plantio, trabalha-se o dia todo. Então, eles precisam sempre de profissionais qualificados que ajudem nessa produção, né? A alimentar a população. Vamos para 2 cenários. Eu sou agora um estudante e tenho interesse de estudar lá. Como é que eu devo proceder? Tá, então o primeiro passo vai ser identificar qual o teu nível de inglês ou francês. Para saber... Is very bad. Okay. Então, tu vai passar primeiro por um curso de inglês, e aí é possível fazer o preparatório. Por exemplo, o Neto quer fazer uma especialização no Canadá. Ele já tem o bacharel daí, ele vai fazer uma especialização em comunicação. Aí é possível fazer todo esse processo, mas o Neto ainda não tem o nível de inglês para fazer uma especialização, que vai exigir um nível aí avançado, intermediário avançado, para os padrões canadenses. Para o nosso do Brasil aqui é avançado fluente, né, o que a gente considera. Então tem essa diferenciação. Quando chegar lá, assim vai achar que é The Books on the Table, mas não é só The Books on the Table. Então... vai poder fazer o curso preparatório de inglês, que é o inglês acadêmico, diferente do, por exemplo, o que faz aqui nas escolas de inglês, é específico, mas consegue fazer online do Brasil ainda. Então, tu vai economizar esse tempo, porque tu segue a tua vida e vai fazer o curso de inglês online à noite numa escola canadense. Tu vai chegar lá com um nível já de inglês para começar as aulas na tua especialização. Então, é possível. E aí, assim... Os requisitos de admissão, normalmente, num college, nessa especialização, ou um diploma de 2 anos, eles não são complicados. É o nível de inglês e comprovar que tem conhecimentos em matemática ou algumas áreas específicas. Por exemplo, a pessoa quer fazer uma especialização para ser design gráfico. Ele vai mostrar um portfólio, além do nível de inglês. Ou algumas... Eu já tive um cliente que era da área de rádio, e aí ele queria fazer o broadcasting, que é para a área de esporte dele, era bem específico. Ele precisou mostrar o portfólio dele, demonstrar todo o conhecimento, currículo, cartas de recomendação das pessoas que trabalhavam com ele e de que ele tinha essa capacidade. Ele fez a especialização dele e hoje ele trabalha na CBC. Que é uma estação de rádio a mais famosa do Canadá. Então, assim, é possível, e aí, depois da educação canadense, depois de ter um nível de fluência no inglês e a pessoa consiga se comunicar, consiga demonstrar o seu valor, é possível entrar no mercado de trabalho canadense sem ela ficar em posições que a gente chama de entrada, a gente não chama de subemprego. Porque tu vai encontrar canadense fazendo limpeza, tu vai encontrar canadense fazendo suco, como eu fiz, fazendo um cafezinho. E lá não tem uma discriminação, ou não tem uma diferenciação, melhor dizendo, como a gente tem aqui. É muito mais igualitário, eu diria. O exemplo que eu não sabia foi desse do Sistema Único do Canadá. Que é aquela história, independente do faturamento da pessoa. Ela vai participar do mesmo... E aí, por exemplo, se eu ganho o salário mínimo e eu tenho algum problema de saúde, eu posso ter acesso ao melhor médico do país gratuitamente, que o rico, o dono da empresa que eu trabalho, vai ter acesso também. Não. É o mesmo sistema universal. Isso é bem interessante. E eu sei que tu falou um pouquinho, mas reforçando agora o do permanente. Como é que a pessoa precisa para tratar com você? Tá. Assim, tenho desejo de fazer uma avaliação para ver se eu tenho possibilidade de ser um residente permanente no Canadá. Eu quero sair do Brasil, gostei da ideia de morar no Canadá. Como é que eu procedo? Então, vamos lá. Novamente, volta para o nível de inglês ou de francês,
que aí o francês ele abre muitas portas para quem está fora do Canadá. E aí vai ser necessário demonstrar proficiência, a educação que a pessoa tem, a experiência de trabalho. Como que demonstra uma experiência de trabalho? Com cartas dos teus empregadores anteriores. No Canadá não tem carteira de trabalho, então a pessoa não tem registros profissionais como a gente tem no formato brasileiro. Vai ser através de carta uma declaração de alguém dizendo, essa pessoa trabalhava, fazia essas funções. A partir disso, elas consegue fazer a comprovação da experiência. O meu trabalho é indicar para cada uma das pessoas, porque, por exemplo, o neto vai precisar de determinadas comprovações. Outra pessoa, a Bruna, vai precisar de outras, porque a história de trabalho, educação dela é diferente da do neto. Então, nós temos aí 2 pessoas que vão ter comprovações diferentes e o meu trabalho é falar, ok, esse é o teu perfil. Né? Então, tem educação, a idade, experiência de trabalho, proficiência nas línguas ou não. O que tu podes fazer para alcançar a residência permanente? Hoje tem lá 80 programas de imigração diferentes, para todas as especialidades. E aí as especialidades que eu falo em níveis. Elas podem ser, por exemplo, o pedreiro, o soldador, o médico. Então, tem diferentes possibilidades para diferentes experiências e é conforme a província está precisando. Nós precisamos aqui no nosso mercado profissionais que tenham essa experiência. Então, essas pessoas têm mais chances lá. Pode ser que lá em Ontário, onde eu moro, estão precisando de experiências específicas. Em Alberta, são outras experiências. Então, esse é o meu papel, ajudar a desmistificar e esclarecer todos esses possíveis caminhos. Então, um médico, um jornalista, um pedreiro, um marceneiro... Todos têm possibilidades. E tudo eles conseguem conversar com você e você mostrar o programa que se adapta melhor à realidade dele. Exato. E ao que o Canadá oferece de possibilidades. Exato. E aí uma pergunta assim, dentro dessa parte de consultoria de imigração, né? Uhum. Vocês lá como família, vocês vivem no Canadá. Então, vocês devem ter conhecido aquelas pessoas que foram fazer a imigração ilegal. Sim. Quais são os riscos? Uhum. Uma pessoa que foi fazer a imigração legal, mas sem falar com uma pessoa que tem conhecimento técnico e estudo para isso. Uhum. Como é que você difere essas 3 situações? Então, vamos lá. No Canadá também tem pessoas que conseguem trabalhar de maneira sem status, né? Sem ter o visto de trabalho, consegue também. É muito difícil depois ela conseguir fazer essa mudança, ela conseguir se regularizar e aí passar a ter um status legal para poder trabalhar e um futuro ter a residência permanente. Ela começou errado. Sim. Ela começou errado. Às vezes se torna fácil e atrativo chegar como visitante e ficando. Mas depois de 6 meses, para ela ir conseguindo se regularizar, as coisas vão ficando muito mais difíceis. Se ela retornar para o Brasil, por exemplo, e dizer, ok, agora eu gostaria de voltar, certo? Como ela vai conseguir convencer o governo canadense de que nessa segunda, eu mudei e eu vou fazer tudo certo? Então, o ideal é já começar entendendo quais os caminhos, quais as consequências de certas escolhas. E aí, por exemplo, as pessoas, elas podem começar e fazer tudo sozinhas. Elas não precisam necessariamente contratar uma pessoa, como um profissional como eu. Mas ela vai pesquisar, ela vai ter que entender como funcionam. E aí, às vezes, assim, quando ela vê o preço de um serviço, de uma consultoria de 1 hora, por exemplo, que vai fazer com que ela, entender os caminhos e avançar lá meses e meses de pesquisa, vai fazer diferença. E aí ela vai chegar já sabendo quais as possibilidades para ela. Porque a pessoa pode conseguir estudar, investir tudo isso e chegar lá depois de 2, 3 anos, ver, e agora? Qual é o meu programa? O programa que eu achei que eu era elegível já fechou. Então, tudo isso é importante. A imigração é muito dinâmica, então os programas abrem e fecham conforme o Canadá está precisando. Ele volta e meia está ali reanalisando os números, os dados, o crescimento da economia, e a imigração tem que se entender dessa maneira como um negócio para o país. Ela tanto precisa equilibrar esse crescimento populacional, quanto ela precisa de profissionais. Ela busca talentos, e aí talentos que eu falo não é só o Nobel Não, é profissionais que têm um talento que ela está precisando para melhorar um serviço, melhorar a ciência do país, porque tem espaço para todo mundo. Perfeito. Sim,
o tempo de vocês aqui no Brasil é curto. E o tempo nosso da entrevista, ele acaba também... Assim, a gente tem vários assuntos para falar. Eu queria te agradecer. Eu que agradeço. Numa próxima possibilidade de vinda. Sei. Vai que a rádio patrocina uma viagem para o Canadá e a gente faz de lá. É isso aí, seria incrível. Camila, queria agradecer. Só queria reforçar o seguinte. Todas essas informações, essas dicas que você passou aqui na Jovem Pan, você diariamente também tem na sua rede social, no Instagram. No Instagram. Que é o @camilavieira.ca de Canadá, gente. De Canadá, isso aí. Então tá, então eu queria agradecer e só reforçando então, pessoal, no Instagram da Camila Vieira tem todas as informações. É @Camila Vieira, Camila com um L só, Vieira.ca, que é o K de Canadá. Qualquer dúvida, você também tira lá. E como ela falou, eu acho muito legal esse tópico que a gente pegou no final, que é começar fazendo as coisas certas. Primeiro, você amplia suas possibilidades de sucesso, você evita dores de cabeça, e outro, que nós que estamos no Brasil aí vendo todas essas possibilidades econômicas, não joga dinheiro fora. Então tu já faz tudo certo e tu sabe qual é o teu passo. Camila, obrigado mesmo pelo bate-papo. Renato. Eu que agradeço. Agradeço demais o espaço. Agradeço por poder compartilhar um pouco da minha história e tornar mais conhecida essas possibilidades para os blumenauenses. Não, a gente que agradece e tem muita história aí para contar, que dá para aí contextualizar. É isso aí. Muito obrigada, Neto. Obrigado, Camila. Gente, fica aí no Instagram. O Kelvin, que é o nosso produtor, vai fazer alguns cortes, porque são informações que podem mudar a vida de várias pessoas, como mudou a vida da Camila e da sua família. Tive outros amigos que também hoje estão no Canadá e mudaram completamente a vida. Então é aquela história. Se tu tá vendo esse vídeo, ouvindo o rádio e foi impactado, eu acho que a chance é essa. Às vezes é um recadinho que chegou para mudar. Valeu? Essa é a Jovem Pan 88,7 FM.